Bom dia, meus colegas do primeiro ano do Colégio Augusto Batista. Iremos dar continuidade à nossa aula de Geografia, aula 2, tá certo? Primeiro ano, capítulo 7, Clima, Vegetação e Hidrografia. Então, fatores que influenciam o clima. Gente, é o seguinte, para que você possa entender o significado de clima, tá? É importante você distinguir, né, de tempo atmosférico. Então, você saber a diferença de clima e tempo atmosférico é essencial para que você entenda esse assunto, tá? Então, o que é o tempo? O tempo, ele corresponde a um estado momentâneo da atmosfera, vamos dizer assim, uma determinada área, tá, da superfície da Terra. Com relação à combinação de fenômenos como temperatura, umidade, aí vem pressão do ar, ventos e nebulosidade. Então ele pode mudar em poucas horas, né? Ou até mesmo em questão de segundos. Então o clima, ele corresponde ao comportamento do tempo em uma determinada área durante um período longo, de no mínimo aí, tá, 30 anos. Então o clima, gente, ele é o padrão da sucessão dos diferentes tipos de tempo que resultam do movimento constante da atmosfera. Então eu quero que você não tenha mais dúvidas sobre isso, tá certo? Então, quando afirmamos hoje o dia está quente e úmido, estamos nos referindo aqui ao tempo, ao comportamento dos elementos da atmosfera nesse instante, tá? Agora sim, se você fala se ouvirmos assim, alguém nos dizer que no noroeste da Amazônia é quente e úmido o ano inteiro, então a pessoa está se referindo o quê? Ao clima daquela região. Tá certo? É comum a gente fazer um julgamento sobre o tempo e o clima. Por exemplo, hoje o tempo está feio. Então, você associa isso a um tempo fechado, a um tempo chuvoso, não é isso? Hoje o tempo está bonito. Você associa isso a um tempo aberto, ensolarado. Então, cada um tem sua beleza. E todos eles são importantes, não é? Para a reprodução dos seres vivos. Para que a espécie humana continue existindo também. Tá certo? Beleza? Então vamos iniciar aí. O que é que eu coloquei para vocês? Fatores que influenciam o clima. Os fatores que influenciam o clima são aqueles que nos explicam a variação dos elementos climáticos, tá? Acabei de falar para você. Então, os principais fatores climáticos são a latitude, a altitude, as massas de ar, a continentalidade e a maritimidade, as correntes marinhas, o relevo e a vegetação. Por que eu fiz isso? Para que a gente possa comentar um pouquinho de cada coisa, tá bom? Para você não ficar perdido. Vamos ver bem aqui agora a questão olha aí, da latitude, tá certo? Então só, quanto maior a latitude, o que é latitude? Eu coloquei entre parênteses, é o distanciamento da linha do Equador, né? Tanto no sentido norte quanto no sentido sul. Mais baixa é a temperatura e maior a pressão atmosférica. Então, quanto mais você se afasta da linha do Equador, do sentido norte ou sul, mais baixa vai ser a temperatura e maior vai ser a pressão atmosférica, tá certo? Então, como no Equador os raios solares incidem perpendicularmente à superfície, o aquecimento do ar é maior, né? E, sendo ele mais quente, a pressão atmosférica é mais baixa. Portanto, a variação latitudinal, a distância em relação ao Equador, estabelece uma divisão do globo em 5 zonas climáticas: zona tropical, zona temperada do norte e zona temperada do sul, glacial ártica e glacial antártica. Tá certo? Deixa eu ver, eu preparei um esquema bacana para vocês aqui. Eu acho que ficou legal. Olha aí. Ó, tá aí. Polo norte lá 90 graus, linha do Equador, não é? Então, quando você fala a distância latitudinal ao norte, latitudinal ao sul, tá certo? Então, vai ter uma influência grande aí no caso, não é? Olha só o que eu preparei para você lá, ó. Superfície terrestre, Equador.
raio solar, albedo, lá do outro lado, superfície terrestre, área polar, raio solar. Esse raio solar, ele incide, gente, diretamente, né, de forma perpendicular, tá, sobre quem? A linha do Equador. Quando você fala aqui, ó, já no caso aqui do albedo, né, esse raio solar, ele vai estar inclinado nas zonas polares, tá certo? Então, na região equatorial, os raios solares incidem de forma perpendicular à superfície, né, provocando um maior aquecimento. Não é isso que ele está falando aí? Ah, professor, mas ele falou aqui uma coisa bem interessante. Ele falou em albedo. O que é que significa? Aqui só falou que é o raio solar diretamente, perpendicularmente. Aqui ele falou em albedo. O que é isso aí? Gente, ó, o tipo de superfície atingida pelos raios solares também exerce influência na diferença de temperatura, né? Essa temperatura atmosférica, certo? Porque o aquecimento do ar, ele é feito por meio de reflexão dos raios solares sobre a superfície. Então, o albedo nada mais é que o quê? O índice de reflexão de uma superfície. Então, ele vai variar de acordo com a cor desse raio, tá? A cor, por sua vez, ela depende o quê? Dessa composição física, né? E de seu estado físico também, tá certo? Então, esse albedo nada mais é do que o índice de reflexão de uma superfície, tá bom?